Senhores vereadores, imprensa, internautas, hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto. Estamos iniciando, neste momento, a 27ª sessão ordinária do ano de 2023. Comunico a todos que nossas sessões são transmitidas ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Tubarão. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença nesta sessão. Confirmado o quórum regimental, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Conforme o artigo 172-A do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco em apreciação a ata, mas antes da ata, eu convido a vereadora Luciane para ler a oração da noite de hoje. Boa noite a todos. Eu gostaria de ler aqui um pedacinho do Salmo 27, que é uma oração de Davi, que diz assim, ó: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu vou ter medo? E depois ele fala assim, ó: uma coisa eu peço e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias para contemplar a bondade e buscar a orientação dele para este tempo, que é o lugar que nós temos que estar, né? Buscar orientação. E se a gente fizer isso, a gente tem uma certeza, que diz o seguinte: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, que essa seja a nossa oração, não só para essa noite, mas para a nossa vida. É isso aí. Agradeço, vereadora Lu. Agora, assim, conforme o artigo 172-A do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco em apreciação a ata da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Solicito aos vereadores que registrem seus votos no sistema. Considera-se, então, aprovada. Opa, vereador Zé Luiz.
Agora sim, considera-se então aprovada a referida ata com 12 votos favoráveis e um voto de abstenção do vereador Denis, até porque ele não estava na última sessão, por isso a abstenção. Solicito ao secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos para essa sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente que nos assiste presencialmente e online. Cumprimentar também, em especial, a presença do comandante Bona Portão. Cumprimentando ele, cumprimento todas as autoridades presentes aqui conosco esta noite. Expediente da Câmara Municipal de Capivari de Baixo. Convite para a instalação da Sala da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Capivari de Baixo, a ser realizada no 10 de agosto de 2023, às 19 horas, em Capivari de Baixo, Santa Catarina. O senhor presidente pediu uma licença para cumprimentar também a imprensa presente, né? A imprensa hoje que está conosco essa noite, dando a honra de nos cobrir essa grande sessão importante. Ofício e requerimento, expediente Ana Cristine Origi Medeiros, inscrição da chapa Jairo dos Passos Cascais e Moisés Nunes para as eleições indiretas do 7 de agosto de 2023. Acompanha cópia de documentos. Horário, data da inscrição, 16 horas e 42 minutos, do dia 4 de agosto de 2023. Ofício e requerimento, expediente José Luiz Tancredo, inscrição da chapa José Luiz Tancredo e Denis da Silva Matiola para as eleições indiretas de 7 de agosto de 2023. Acompanha cópias de documentos. Horário, data da inscrição, 18 horas e 28 minutos, do dia 4 de agosto de 2023. Expediente André Luiz de Melo, e-mail encaminhado, pedido de impugnação de autoria do senhor Adilson Cardoso Nunes, do registro de candidatura a prefeito do senhor Jairo dos Passos Cascais. Horário, data de recebimento, 18 horas e 58 minutos, do dia 6 de agosto de 2023. Expediente vereador Jairo dos Passos Cascais, e-mail, acusando o recebimento do e-mail de encaminhamento da solicitação de impugnação de candidatura, proposta pelo senhor Adilson Cardoso Nunes, horário e data de recebimento, 20 horas e 1 minuto, do dia 6 de agosto de 2023. Expediente Tubarão Saneamento, carta número 260/2023, apresentando a essa Casa Legislativa o relatório mensal de qualidade de água para o abastecimento público, com referência ao mês de junho de 2023. Expediente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício número 29/2023, convite para participar da reunião aberta do Conselho a ser realizada no dia 10 de agosto de 2023, às 14 horas, no auditório da Casa da Cidadania. Expediente Breno Angelotti Lício, e-mail encaminhando a defesa ao pedido de impugnação ao registro de candidatura da chapa composta pelos senhores Jairo dos Passos Cascais e Moisés Nunes, movida pelo senhor Adilson Cardoso Nunes. Hora e data de recebimento, 14 horas e 33 minutos, do dia 7 de agosto de 2023. Mais 2 ofícios em resposta a requerimento desta Casa Legislativa. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, gostaria de agradecer imensamente a Vossa Excelência pela pronta atenção dessa Casa Legislativa na disponibilização do espaço para a reunião do PSDB ocorrido no mês de junho. Na oportunidade, aproveito o ensejo para demonstrar o meu reconhecimento, admiração e respeito a toda a população de Tubarão, estando certos de que não medirei esforços e trabalharei sempre com muito zelo e empenho no prol do município, assim como de toda a sociedade catarinense. Na oportunidade, reiterando os cumprimentos, renovo os protestos de consideração e respeito. Deputado estadual Marcos Vieira. São esses os ofícios para essa noite, senhor presidente. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Tem um relatório da agência reguladora, foi encaminhado à casa, eu gostaria que encaminhasse a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos. Perfeito. Gostaria que a assessoria da casa atendesse o pedido do vereador José Luiz Tancredo. Nós estaríamos entrando no pequeno expediente, mas como não existe trabalhos dos vereadores nos sistemas, vamos pular essa fase e
e entremos direto na ordem do dia. Solicito à nossa assessoria que abra o painel para verificação de quóruns para a ordem do dia. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria que colocasse a proposição aos senhores vereadores para que seja lido apenas a emenda, já que os projetos estão em segunda votação. Proposição do vereador Zaga para que os dois projetos que estão na pauta seja lido só a emenda. Os vereadores que forem favoráveis... Senhor presidente, é uma questão de ordem. Eu vejo a necessidade da leitura, até porque hoje nós não temos requerimentos, indicação e qualquer proposição feita pelos vereadores que possa fazer a leitura, porque até tenho dúvida num dos projetos, por gentileza. Queria que o vereador Zagas pudesse retirar a proposição. Retiro a proposição. Senhor presidente, eu também gostaria de retirar da ordem do dia hoje o projeto de minha autoria 5.908, que é o projeto 2. Por solicitação da autora do projeto segundo, é isso, o vereador Tiago? Está retirando de pauta, então solicito que faça a leitura do primeiro projeto que está na ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 70/2023, altera a lei número 5.763, de 26 de agosto de 2022, que inclui a festa julina da Escola Santo Anjo da Guarda, celebrada no bairro Guarda, margem esquerda, no calendário de datas comemorativas e de conscientização de Tubarão e da outras providências. Artigo 1º, fica alterado o artigo 1º da lei número 5.763, de 26 de agosto de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, fica incluída no calendário de datas comemorativas e de conscientização de Tubarão a festa julina da Escola Santo Anjo da Guarda, celebrada anualmente no segundo sábado de julho, no bairro Guarda, margem esquerda, neste município. Parágrafo único, fica alterado o anexo 1º da lei número 4.258, de 20 de julho de 2015, passando a constar no mês de julho o evento no segundo sábado, a festa julina da Escola Santo Anjo da Guarda. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Tubarão, Santa Catarina, 5 de junho de 2023, José Luiz Tancredo, vereador. Em discussão o projeto. Discutir o Com a projeto. palavra, vereador José Luiz Tancredo. Só um minutinho, vereador. A assessoria aqui que não está funcionando, meu... O que foi? Aqui? Ah, é 10. Agora sim, vereador. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, aos servidores da casa, à imprensa, as pessoas que nos acompanham na tribuna de honra, nas galerias, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, YouTube, Facebook, e também pela nossa sempre TV Unisul. Estão pregando um apelido para ela de UniTV, mas é sempre Unisul. Senhor presidente, eu primeiro, na questão do projeto, eu queria agradecer aí a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelo presidente Tiago Figueiredo Zabotti, o senhor vereador também Dorli Fernandes Rufino e o vereador Luiz Gonzaga dos Reis, que fazem aqui a avaliação e fazem um parecer favorável nessa questão da lei. É importante a gente trazer, porque todas as comunidades têm as suas festividades, e aí passa pelas escolas, e passa também pelas igrejas e pelas organizações comunitárias. Por que a importância? Porque nós temos uma legislação no qual é inserido no calendário, e esse calendário pode proporcionar, através de lei, dentro do governo municipal, a participação do poder público nessas festividades. Nós sabemos que todas as comunidades vivem momentos difíceis, principalmente na nossa cidade, no qual é uma cidade que está aí sem a nossa autoestima, por conta das coisas que estão acontecendo. De fevereiro para cá, nós tivemos aí um encaminhamento muito forte, com a prisão do prefeito, vice-prefeito, com a prisão de funcionários da prefeitura, e causou um desconforto muito grande.
Uma operação que ela se estende pelo estado todo, mas que tem a única cidade do estado de Santa Catarina que tem o prefeito e o vice-prefeito detidos e, posteriormente, renunciando os seus Presidente, cargos. uma questão de ordem. Eu gostaria Para de discutir o colocar... projeto, né? Senhor presidente, eu estou fazendo uma leitura. Vossa Excelência, se quer a palavra, o senhor Excelência pede a palavra. Eu Você não peço- interrompa, eu que a peço palavra vista- é minha. eu peço vista no Você projeto. não interrompa. Não, que vista no projeto? Já está em discussão. Já está Só em deixa ele discussão. acabar de O senhor não discutir, pode eu pedir boto- mais vistas. eu boto a Eu estou vista aqui, no é projeto. 10 minutos que eu tenho para falar. Se Vossa Excelência Vereador, não você quer, está com a palavra, vereador. Vossa Excelência sai do plenário para não escutar. Vereador, Que, aliás, é o que Vossa Excelência tem que ser feito há muito Vereador. tempo, Vossa Excelência não fez. pode continuar, vereador. Vossa Excelência tem que respeitar o Depois eu vereador que está com a coloco palavra. a De uma proposição. renúncia que foi feita, e nessa renúncia, mais uma vez, a gente deixa o município a ver navios. Tivemos agora, recentemente, mais uma operação, que envolve a COSIP, e essa operação, primeiro os empresários presos, e agora está para estourar, seguidamente, porque se tem um corrupto, tem um corruptor. Está para estourar, recentemente, e são nomes de autoridades, nome de pessoas que vão estar envolvidos com prisão, retendo os bens, na ordem de valores significativos. Eu vim aqui e previ o lixo. Desde 2017 venho alertando e aconteceu. Eu vim aqui, fiz a previsão da COSIP, ninguém acreditou. Mas o Ministério Público estava escutando. Vim agora aqui, fiz uma outra denúncia, e a denúncia, o que é que aconteceu? Não estão ouvindo agora, vão ter uma outra seguida. E a nossa cidade está cansada de estar estampada nas páginas de polícia no estado de Santa Catarina, na nossa região, no nosso município. Chega! Nós temos que parar com isso. A nossa cidade não merece isso. Nós temos um povo ordeiro e trabalhador. E, no entanto, estão aqui os 15 representantes que são votados por toda a população tubaronense, aquelas que têm direito ao voto. E aqui está a nossa representação. Eu disse aqui no início, para todos os vereadores, quando aconteceu a prisão, nós temos 3 responsabilidades. Primeiro, oferecer o presidente da casa para ser o prefeito. Segundo, poder escolher o prefeito que vai dirigir a nossa cidade e que vai sair aqui da Câmara. E em terceiro, a responsabilidade do voto. Eu vim alertando. Nós não somos coadjuvantes no processo, nós somos atores principais. E a responsabilidade é nossa. É isso que nós queremos. Então, senhor presidente, as comunidades sofrem e mendigando ajuda, às vezes, com um projeto de lei, para levar lá um troquinho para poder fazer as coisas acontecerem nas suas comunidades. E, no entanto, o que é que nós temos? Nós temos pessoas que, dentro de uma gestão pública, um aparelhamento em todos os segmentos organizados da sociedade, um aparelhamento, e que no qual leva ao que leva isso? A uma corrupção generalizada, que afeta secretarias e fundações e autarquias do município, e que precisa ser revista, porque a cada desleixo que nós damos aqui nessa casa, na fiscalização, é uma ação que é aberta no Ministério Público, é uma ação que é aberta pelo GAECO, é uma ação que é aberta pela Polícia Civil. Todos nós somos sendo cobrados. Nós, aqui essa casa, já entramos aqui com processo pedindo para que pudesse aqui essa casa voltar e poder fazer os encaminhamentos. E nós sabemos, senhores, hoje nós vamos ter aqui nessa casa uma grande oportunidade. A oportunidade da continuidade e a oportunidade da oposição. A continuidade é aquela que estava no governo, e que está no governo, e desses que participam do governo. Este aparelhamento. E do outro lado, pessoas que querem fazer diferente. Pessoas que querem construir, que querem recuperar, que querem trazer a autoestima das pessoas, otimizar o investimento do recurso público, dimensionar a cobrança de serviços e taxas e impostos, e fazer os investimentos necessários, segurar as contratações e terceirizadas, que passa na casa de 1.000 servidores, que estão à disposição da prefeitura, que não tem a metade trabalhando, ver o que é que está acontecendo com os recursos que são aplicados na educação, que foi gasto a merenda escolar no ano que nós tivemos aí o problema da Covid-19, e nós não tivemos aulas.
Nós temos que ver essa questão das vagas, das creches particulares, muito citada na cidade. Nós temos que ver o problema da saúde. Os valores da saúde que estão sendo gastos e que foi contestado e o Tribunal de Contas vai cobrar porque recurso que veio para a Covid foi aplicado para pagar terceirizadas. É isso que nós temos que ver. Nós temos que ver essas desapropriações que foram feitas agora a relâmpago. Foram gastos 4 milhões e 600 mil reais, que não passa da casa dos 3 milhões e meio. E aqui nós justificamos. Inclusive, trouxemos aqui uma pessoa que é o avaliador da Caixa Econômica para dizer que o valor de 2 milhões e 400 dava para fazer por 1 milhão e 700. É essa a responsabilidade que nós estamos sendo chamados. Vocês pensam que a passagem aqui, nesta casa, vai ser só pelo voto? Vai ser pelo rótulo. Não é pelo voto, é pelo rótulo. Deus queira que ilumine a cabeça das pessoas. Aquele lá em cima, ilumine a cabeça das pessoas. Porque é através dessas pessoas que vai dar continuidade. Com o respeito de quem está na cabeça, Jairo. E eu te conheço que nós entramos na prefeitura praticamente juntos. Mas a gangue e a catrefa é a mesma. A gangue e a catrefa que está atrás de ti é a mesma. Deus te abençoe para te poder fazer uma boa gestão. Porque o que está atrás de ti não presta. O que está atrás de ti, eu vi nesse um mês, e principalmente nessa última semana, os corredores, e os acertos, e os encaminhamentos, e os apadrinhamentos, e os aparelhamentos. É isso que aconteceu. E nós vamos ficar calados. É um povo pacífico e calado, que tem que sofrer com tudo isso. Porque o dinheiro está lá na COSIP, 22 milhões sobrando no caixa de superávit, dinheiro cobrado do cidadão. Nós temos lá o que foi cobrado, e vem agora, daqui a pouco, vão vir aí os pendicaios que tem que fazer encaminhamento. Gente, temos que parar. Nós temos que dar a oportunidade para a cidade recuperar. O que não pode é dar um continuismo. E esse continuismo vai dar, sabe o quê, senhoras e senhores, que estão nessa sessão aqui de hoje, e que quem está nos acompanhando pelas redes sociais? É o pesar de poder participar de um processo de recuperação definitiva da cidade, uma virada de chave, corta do cordão umbilical da corrupção, do desvio, da cobrança excessiva, daquilo que está aí. Muita gente critica. O Tancredo falou 6 anos e meio. Um minuto. 6 anos e meio. 6 anos e meio eu fiquei batendo na mesma tecla. Eles diziam que eu era só falador, que eu só criticava. No entanto, eu estava alertando. Veio o lixo, veio a COSIP, vai vir muito mais. Vem muito mais por aí. Senhor presidente, infelizmente nós votamos num projeto hoje aqui tão simples, mas que para a população é importante. Quem dera, pudera os valores que são levados embora de uma forma desonesta que pudesse ser aplicado nas comunidades. Encerrado. Não, senhor presidente, uma questão de ordem, né? Uma questão de ordem. Regimentalmente, eu Sim, poderia ter pedido, só que perfeito. não passe a ideia de que eu não conheço o regimento da casa. Eu conheço muito bem. Perfeito. Eu pedi. O senhor conhece, Exato. o senhor conhece todos os lados. Coloca em Conhece o discussão, regimento, coloca em o senhor discussão o conhece pedido de também vista do vereador. Os problemas de Pedido de administração. vista. O vereador, Tu conhece, vereador, tu sabe que tu Zé, conhece. vereador. Tu conhece. Vereador, Tu Zé. sabe onde é que é o canal para fazer também. Vamos permanecer, vamos tentar fazer uma discussão inteligente, uma discussão pacífica. Ele que fique na dele. Aliás, Por favor. ele tem que ficar na dele, porque a Por favor. batata dele também está Existe uma discussão, existe um pedido de vista, coloco em apreciação. Os vereadores foram favoráveis, permanece na comissão, contrário, se manifesta, está aprovado o pedido de vista, retiro o projeto. Pergunto, não tendo mais projeto na ordem, pergunto para o secretário se há projeto ou documento em regime de urgência. Presidente, eu só quero que conste ali, depois a ata seja entregue para que a gente tome as providências devidas. Vou repetir, a tua batata está assando. Vou repetir mais uma Vereador, vez, é tua falta de... batata está Vereador, assando. falta de... Tua Vereador, batata está assando. vereador, por amor de Deus, vereador, vamos permanecer. Sim, doutor, é falta de decoro. Vereador. Falta de decoro é ele atrapalhar no que eu Claro. estou falando. Por- Aliás, eu vou dizer uma coisa Eu peço- novamente, doutor. Você Vereador. não para por esperar. Aqui, ó. Você não para por pessoal, esperar, vamos você tentar- tem que... A Constituição é nossa, não é sua. Vamos manter o não nível. interfira. Vereador. Vamos manter o Não nível. interfira. Zé, vereador, eu estou Vou pedindo... resumir, não te mete. Eu estou solicitando que, em respeito a quem está acompanhando em casa... Vereador, tudo bem.
Solicito, então, estão buscando o requerimento, o ofício de pedido de impugnação, é isso? Então, gostaria que o funcionário da Casa providenciasse o próximo documento para o secretário Tiago possa ler e a gente colocar em deliberação dentro da maior tranquilidade possível. Solicito ao vereador que faça a leitura. Felipe, eu gostaria que o segundo secretário, Felipe, pudesse ajudar a ler o processo. Vereador Felipe? O que eu achar necessário, né? Boa noite, senhor presidente. Vamos proceder à leitura do pedido. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, Câmara de Vereadores do município de Tubarão, Santa Catarina. Adilson Cardoso Nunes, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF 485-988-879, RG 1343624, residente, domiciliado na rua Andrino Salles Borges, 513, São Clemente, Tubarão, por seu procurador signatário, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 4º, artigo 2º da Resolução 91/2023, propor a presente impugnação ao registro de candidatura em face de Jair dos Passos Cascais, brasileiro, casado, vereador, residente, domiciliado à rodovia SC 370, número 7045, bairro São Martinho, Tubarão, Santa Catarina, pelos seguintes sustentáculos fáticos e jurídicos. O candidato Jair dos Passos Cascais, ora impugnado, requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito de Tubarão na eleição indireta que ocorrerá no dia 7 de agosto de 2023, tendo sido publicada a relação nominal dos candidatos em edital do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, na data de 4 de agosto de 2023, às 19 horas e 15 minutos. No entanto, o impugnado encontra-se inelegível na forma do artigo 14 da Constituição Federal, conforme artigo 1º, inciso 3º, B, item 4, conforme 4º da Lei 64 de 90. Lei Complementar 64/90. Denota-se do edital 5035-865, publicado perante que o impugnado descompatibilizou-se do cargo de secretário de gestão do município de Tubarão na data de 19 de abril de 2023, nos termos do decreto 6.856/2023, que exonera o servidor do quadro da Secretaria de Gestão. Nesse instar, pode-se observar que o impugnado licenciou-se de seu cargo público de secretário municipal somente há 3 meses e 18 dias do pleito eleitoral, ou seja, fora do prazo, haja vista que a lei eleitoral, nos termos do artigo 1º, inciso 3º, B, item 4, da Lei Complementar 64/90, determina que a desincompatibilização deva se dar no prazo de 4 meses da eleição municipal. Diante da não desincompatibilização no período assinalado, é de ser indeferido o registro de candidatura do impugnado para que assim seja preservada a isonomia entre os postulantes ao cargo de prefeito de Tubarão. Do contexto meritório, consoante dicção do artigo 1º, inciso 4º da Lei 64/90, bem como suas cumulações, o candidato ao cargo de prefeito que não se afastar da função de secretário municipal com antecedência mínima de 4 meses da data das eleições torna-se inelegível. Artigo 1º, são inelegíveis. 4. Para prefeito e vice-prefeito. A.
no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado do Distrito Federal, observado o prazo de 4 meses para a desincompatibilização. 3. Para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções. 4. Os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres. Assim, a Lei Complementar 6490, consoante as normas alinhavadas, abre o famoso instinto eleitoral da desincompatibilização dos candidatos a cargos eletivos. Nos termos da melhor doutrina, a desincompatibilização encontra justificativa na preservação da igualdade de oportunidades entre os candidatos, isto é, no imperativo equilíbrio da disputa, cuidando de depurá-la da influência abusiva de fatores políticos e pondo óbice ao intento antirrepublicano de assenhoramento do poder que fundamenta a própria existência dos processos eleitorais, prestigiando assim a renovação periódica da representação. Como se vê, o escopo do Instituto da Desincompatibilização é o de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, abuso do exercício da função, cargo, emprego ou representação na administração pública, direta ou indireta, tudo em prol da equidade eleitoral. Desse modo, o bem jurídico protegido é a lisura das eleições, escudada na preservação da isonomia entre os candidatos, com atenção acurada ao princípio republicano. Conclusivamente, tem-se de maneira muito clara que o Instituto da Desincompatibilização e do Afastamento resulta diretamente da previsão, imposição constitucional, cuja matéria, assim sendo, vai disciplinada pela lei necessária, em específico a partir das disposições da Lei Complementar 6490. Trata-se, enfim, conforme destacado a Lures, de instituto tendente a resguardar o princípio republicano e, no mais, a igualdade de oportunidades entre os concorrentes em um determinado prélio eleitoral, de modo que os escrutínios transcorram encontrem termo da planície ao planalto, com a lisura indispensável ao processo eleitoral genuinamente democrático. É nesse caminho que a Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades, veio à tona para, cumprindo o comando constitucional, disciplinar de maneira exaustiva e pormenorizada todos os casos de desincompatibilização e afastamento dos servidores públicos ou equiparados da administração direta ou indireta, seja no âmbito da União e dos Estados-membros, seja no âmbito dos municípios. Percebe-se dessa feita que o afastamento para a hipótese da concorrência ao cargo de prefeito, a desincompatibilização da função condicionante secretário municipal, seria o dia 6 de abril de 2023. Findo isso, o sujeito interessado estará inelegível para concorrer à vaga de prefeito sob pena de afronta às matrizes constitucionais. Com efeito, pelas razões fáticas estabelecidas, o impugnado afastou-se de seu cargo público há 3 meses e 18 dias do pleito eleitoral, 7 de agosto de 2023, quando a lei eleitoral veiculada o prazo de 4 meses aos agentes públicos investidos na função de secretário municipal. Nesse sentido, objetivamente falando, o prazo para que o impugnado afastasse de seu cargo foi desrespeitado, agindo, portanto, fato que leva necessariamente ao acolhimento da presente impugnação ao registro de sua candidatura. De tudo, então, resulta, pois, que a não promoção da desincompatibilização no tempo hábil que preconiza a legislação regente, como causa da ineligibilidade imprópria resulta no indeferimento do registro da candidatura do impugnado, tal é qual dá conta à jurisprudência pátria. O termo da repercussão geral 781 do STF seleciona que as hipóteses de ineligibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de 6 meses, são aplicáveis às eleições suplementares. Nos termos do parecer emendado pela Procuradoria da República acerca da pretensão objetivada no processo prestado, o eminente procurador do Ministério Público Federal relatou: a exigência de desincompatibilização trazida pelo dispositivo constitucional em questão tem como escopo preservar valores pertinentes à democracia, tais como normalidade, lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais, constituindo, portanto, o interesse público. O direito subjetivo à elegibilidade de interesse eleitoral de cunho particular não pode ter primazia sobre o direito público a um processo eleitoral idôneo e capaz de garantir a real expressão da soberania popular. O prazo de desincompatibilização estabelecido em resolução não pode prevalecer sobre o prazo trazido pelo texto constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia da Constituição e da estrita legalidade.
As hipóteses de inelegibilidade, tais quais listados no texto constitucional e infraconstitucional, possuem, assim, um fundamento ético evidente, tornando-se ilegítimas quando estabelecidas com fundamento político ou para assegurar o domínio do poder por um grupo que o venha detendo, como observa-se da forma exclusa no caso em exame. Demais, o espírito do instinto da desincompatibilidade, seu sentido ético correlacionantes com a democracia, não pode ser entendido como um moralismo desgarrado da base democrática do regime que se instaure. Legitimar-se o controle monopolístico do poder através da exceção criada da desincompatibilidade no prazo de 24 horas por núcleos de pessoas unidas por vínculos de ordem política equivaleria, em última análise, ensejar o domínio do próprio aparelho de Estado por grupos privados que se encontram sob o olho do furacão do Ministério Público e Polícia. É notável que a consagração de práticas hegemônicas na esfera institucional do poder político conduzirá ao processo desta eleição indireta a verdadeiro retrocesso histórico para Tubarão, que constituirá, na perspectiva da atualização e modernização do aparelho de Estado, situação de todo inaceitável. Foi por tal motivo que o plenário do STF, quando do julgamento do ministro Cordeiro Guerra, tendo presente o mesmo contexto normativo desses autos, fez consignar a seguinte advertência: quem analisa detidamente os princípios que norteiam a Constituição na parte atinente às inelegibilidades, há de convir que sua intenção no particular é evitar, entre outras coisas, a perpetuidade de grupos familiares ou oligarquias à frente de seus executivos. Por fim, revela-se em total dissonância de preceitos constitucionais, notadamente do artigo 1º da Lei Complementar 6490, bem como da jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e de todos os demais tribunais regionais eleitorais. Vivemos numa república onde terminantemente se abomina o favoritismo a determinadas pessoas que se valem de seu posto para atrair eleitores. República, em sua gênese, significa coisa pública, que não se confunde com interesses privados, e nessa ordem o acesso a cargos que prestam serviço ao povo deve ser livre e igualitária, quebrando isso, como é o caso em epígrafe. Deve-se impugnar o acesso ao postulante e, num controle de legalidade, indeferir-se o registro de candidatura do impugnado. Assim, por derradeira justiça, aguarde-se total procedência da presente impugnação. O impugnante prova os fatos alegados com os documentos anexos, sendo que toda a matéria documental necessária para apreciação do presente encontra-se anexada ao edital número 5035-865, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente impugnação para reconhecer a inelegibilidade e indeferir o pedido de registro de candidatura do impugnado. Termos em que pede deferimento: Tubarão, Santa Catarina, 5 de agosto de 2023, Adilson Cardoso Nunes, assinado digitalmente por procuração. Era isso, senhor presidente. Esse é o pedido de impugnação do senhor Adilson Campos Nunes, que eu coloco em discussão. Se não tem discussão, eu abro a votação. Os que Senhor presidente, eu queria a votação nominal. Então, votação nominal. Quem for favorável, vota sim. Quem for contra o pedido de impugnação, vota não. Solicito ao vereador Tiago que... Oi? Primeira deliberação? Sim. Eu coloco em discussão, então, em votação o pedido do vereador José Luiz Tancredo para que o voto seja nominal. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o pedido do vereador José Luiz Tancredo. Lembrando que quem for favorável ao pedido de impugnação vai votar sim, e quem for contra o pedido de impugnação vai votar não. Nossa assessoria está pedindo para aguardar alguns minutos para abrir o sistema.
Agora sim, Como vota o vereador Denis Matiola? Eu voto sim. Como vota o vereador Dr. Jean? Gostaria de justificar meu voto, senhor presidente. Há exemplo nesta casa, quando recebemos o pedido também de cassação do prefeito interino, Gelson Bento, e que eu defendi nesta tribuna os vícios jurídicos da solicitação e que depois o Ministério Público acabou confirmando a decisão desta casa. Quem lê um parágrafo desse e fala ali, né, o STF, né, o STF já votou em jurisprudência contrária. Grande vício político, o julgamento de um prefeito que pretendia colocar a esposa na vaga. Então, senhor presidente, eu entendo, né, entendo todos os mecanismos da democracia. Hoje aqui a gente está num exercício da democracia, o exercício do voto. Sou totalmente contrário a quem botou, inclusive em redes sociais e na imprensa, que não é uma eleição democrática. É a eleição que a nossa lei orgânica municipal e a Constituição Federal coloca como verdadeira, uma eleição indireta, onde os vereadores que estão aqui, nesta casa, têm o direito a um voto. Vereadores que foram votados pelo povo. Hoje eu vim aqui e espero ouvir na nossa sessão extraordinária e que saia a eleição, não interessa a mim quem ganha esta eleição. Temos aqui 2 chapas, poderíamos ter até mais, mas temos 2 chapas, uma eleição democrática, porque Tubarão necessita virar essa página, necessita dessa responsabilidade. Ainda as chapas terão 10 minutos para expor a sua versão dos fatos, 10 minutos para colocar o que farão por Tubarão neste 1 ano de mandato tampão. O voto, como muitos dizem, pode ter sido decidido, a conversa partidária faz parte da democracia. Eu vejo que esta peça, exemplo da outra peça que vem para essa casa, está totalmente errada. Voto com nenhum peso na consciência, com nenhum medo. E que o cidadão, que tem o direito, se quiser, que entre na justiça comum. Espero aqui, senhoras e senhores, ouvir os 2 candidatos na nossa sessão extraordinária e chegar a um consenso. Termos um prefeito e um vice-prefeito na cidade de Tubarão. Tubarão precisa disso. Então, senhor presidente, meu voto é contrário à peça. Como vota o vereador Heraldo Pereira da Silva? Voto contrário. Como vota o vereador Fabiano do Sertão? Meu voto é contrário. Como vota o vereador e presidente da casa, Jairo Cascais? voto contra. Como vota o vereador Lico? Sim. Como vota a vereadora Luciane Fernandes Tokarski? Voto contrário. Como vota o vereador Maurício da Silva? Eu vou justificar o meu voto, senhor secretário. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento também as pessoas que estão nos acompanhando aqui na casa e aqueles que estão acompanhando via internet e aqueles que vão nos acompanhar também no sábado, quando essa sessão é reprisada por meio da UniTV. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, essa questão que nós estamos votando nem havia necessidade, porque esta peça também foi submetida à apreciação do Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral se manifestou incompetente para essa decisão, dizendo que a decisão de eleição indireta, o regramento é da Câmara de Vereadores. Por outro lado, também se ingressou na Justiça Local e a Justiça Local indeferiu o pedido. Mais importante do que tudo isso, senhor presidente e senhores vereadores, quem formulou a peça se insurge contra a regra do edital, não se insurge contra a candidatura. Veja que coisa interessante. A insurgência é contra a regra do edital. No entanto, como eu falei, o TRE, a Justiça Local,
o Supremo Tribunal Federal, através da ADI 1057/BA, também diz que, no caso de eleição indireta, a regra pertence ao âmbito decisório de cada ente. Portanto, a decisão que foi tomada por esta Câmara de Vereadores, por meio da resolução que norteia esta eleição, ela está plenamente satisfatória. E ela o faz, senhor presidente, utilizando, em primeiro lugar, as decisões do TRE. Entre 2022 e 2023, o TRE regrou 6 eleições suplementares, e em todas as 6 ele coloca a mesma situação, que o candidato deve se afastar do cargo gerador de inegibilidade nas 24 horas seguintes à publicação do edital de convocação das eleições indiretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Por isto, as candidaturas de Jairo Cascais e de Moisés Nunes, elas estão perfeitamente dentro das regras aprovadas por este plenário, e estas regras estão em consonância com todos os pareceres do Tribunal Regional Eleitoral. Mais importante do que isso, esta regra ela foi aprovada por unanimidade de todos os senhores vereadores. Se foi aprovada por unanimidade de todos os senhores vereadores, cabe, evidentemente, que todos se declarem favoráveis a ela. Por todos esses motivos, senhor presidente e senhores vereadores, eu também sou contrário à tentativa de pedir a inegibilidade da chapa capitaneada pelo vereador Jairo Cascais e pelo vereador Moisés Nunes, a partir de toda esta fundamentação legal que acabei de citar. Só para complementar, ainda por se tratar de uma eleição indireta, a Câmara de Vereadores, por meio da sua lei orgânica, não tem regulamentação própria, por isso ela remete ao artigo 60, parágrafo 1º da lei orgânica, que assim o fez, editando a resolução número 91/1023, que determina exatamente o que estamos discutindo. Vou repetir: o candidato deverá se afastar do cargo gerador de inegibilidade nas 24 horas seguintes à publicação do edital de convocação das eleições indireta para os cargos de prefeito e vice-prefeito, e assim o fizeram Jairo Cascais e Moisés Nunes. Por isto, a chapa está perfeitamente legível e, por isso, o meu voto é contrário. Como vota o vereador Moisés Nunes? Voto contrário. Como vota o vereador Nilton de Campos? Voto contrário. Como vota o vereador Tesma? Eu voto sim. Como vota o vereador Tiago Zabotti? Eu voto sim. Como vota o vereador Valdir Antunes? Eu voto contrário. Como vota o vereador Zaga Reis? Voto contrário. Como vota o vereador Zé Tancredo? Justificativa de voto, senhor presidente. 5 minutos. Então, senhor presidente, essa pugnação ao registro de candidatura, ela efetivamente, ela traz para a discussão aquilo que nós vimos aqui colocando sobre a questão do afastamento de quem detém cargos comissionados. Vossa Excelência era secretário de gestão há 3 meses e 22 dias. Vossa Excelência assinava e despachava requerimentos, resoluções, legislações, publicações com o senhor prefeito, prefeito em exercício, Gelson Bento. Vossa Excelência licencia, da Câmara assume a secretaria por um período significativo e depois retorna. Vossa Excelência é quem tratava com os vereadores e os secretários, até porque a Secretaria de Gestão é a secretaria que é o coração da administração. Vossa Excelência tem sobre sua tutela o contato da legislação que é encaminhada a essa casa, os projetos em regime de urgência, as tratativas com os vereadores, os encaminhamentos com os vereadores e secretários. Vossa Excelência se licencia, retorna, aliás, para esta casa e se coloca candidato. Vossa Excelência não cumpre os 4 meses exigidos, que é aquilo que estabelece. Vossa Excelência usa também 6 meses
para que a pessoa tenha filiação em partido para poder participar de uma eleição. Ora, se põe 6 meses para participar de uma eleição, como é que pode uma pessoa com menos de 4 meses, que é o que estabelece o Executivo, de um cargo, de uma função gratificada, mas o cargo comissionado, melhor, no governo municipal, para Vossa Excelência poder vir tratar. Vossa Excelência bate o escanteio e Vossa Excelência volta para cabecear. Então, Vossa Excelência não precisa de 11 jogadores, Vossa Excelência faz o jogo sozinho. Então, baseado nisso, é a mesma coisa que as pessoas entender que tu mesmo fala e tu mesmo responde. Então, baseado nisso, eu tive lendo a peça, a exemplo de que eu li, ultimamente eu li algumas peças, inclusive eu li uma peça na sexta-feira para sábado, que fui dormir quase 4 horas da manhã lendo, que é muito cabeluda. Ela é sigilosa, mas é muito cabeluda, que vai estar daqui a pouco aí nos 4 ventos da cidade. Eu li ela detalhadamente. Aliás, o cargo comissionado, é cargo comissionado que está falando? Não. Porque tem cargo comissionado, aqui eles encheram, primeiro eles botaram os cargos comissionados para não deixar as pessoas falarem. Essa foi a verdade. Vieram cedo para cá para ocupar as cadeiras, para não deixar as pessoas da cidade assistir o que está acontecendo aqui hoje. Então, senhor presidente, eu vejo que ela tem muita consistência. E é baseado nisso que eu vou votar favorável, por conta de que nós precisamos, aliás, nós precisamos resgatar. O resgate do encaminhamento reto e sério na cidade tem que passar por essa casa. E ela precisa ser resgatada de uma forma reta. O que nós não podemos é deixar acontecer o que está acontecendo. Eu disse e repito em várias oportunidades, hoje dei umas 3 ou 4 entrevistas elogiando Vossa Excelência. Você, como pessoa, como gestor público, como colega de trabalho, não tem melhor. Pessoa reta e séria. No entanto, Vossa Excelência está numa eminência de posicionamento que não dá. Você sabe a simpatia que eu tenho por você e sei a simpatia que você tem por mim. No entanto, nesse jogo, nessa regra, não dá. Não dá porque o time que está atrás do senhor é exemplo daquele que pegaram no carro do senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço e parabenizar Laércio Menegais, que foi o cara que articulou essa eleição aqui na Câmara. Parabéns, Laércio. Ganhasse mais uma. Ganhasse mais uma. Parabéns. É isso que está acontecendo. O aparelhamento começa por fora. Tem que pedir ajuda aos universitários. E eu acho que muita gente aqui dos vereadores sabe o que eu estou falando. Mais um então, minutinho. no entanto, 1 minuto, senhor presidente, para me fazer o fechamento. Perfeito. Eu só espero que Vossa Excelência tenha o equilíbrio e a retidão. Eu acredito muito em Vossa Excelência. Acredito muito, porque o seu pai foi nosso colega de trabalho. Trabalhou conosco, e eu sei o quanto ele era reto e sério. Espero que Vossa Excelência trilhe nos caminhos dele. Já provou isso muitas vezes. Fui secretário com Vossa Excelência numa pasta e eu em outra. O senhor é reto. No entanto, me desculpa dizer a franqueza, Vossa Excelência está sendo usado. Só isso. Meu voto é favorável. Fechou? Encerrada a votação. Painel, meu não vem. Tem que virar as costas. Está, então, rejeitado a impugnação com 10 votos contrários e 5 favoráveis. Seguindo a sessão, nós iríamos para o grande expediente, explicações pessoais, mas parece que tem esse encaminhamento para irmos para a extraordinária, perfeito? Não, o encaminhamento é às 19 horas, senhor presidente. 19 horas. 7 minutos. Você quer usar o grande expediente? Não, eu vou... Ou a gente vocês vai... estão abdicando os demais vereadores, para a gente não ultrapassar as 19 horas, Isso, tranquilo. se fosse... Eu queria, senhor presidente. Daí a gente teria um intervalo? Faríamos um intervalo de 7 minutos. Pode ser? Para Isso. poder fazer o encaminhamento da votação, tranquilo. Senhor presidente, só minha pergunta é o seguinte. Nós temos aí a fala de Vossa Excelência como candidata a prefeito e a minha fala como candidata a prefeito.
Eu queria saber primeiro a ordem de como vai ser feito. Gentil, como eu sempre sou, eu falo primeiro, o senhor fala o segundo, presidente. Tranquilo. Segundo, os vereadores vão ter tempo? Os vereadores vão ter tempo? Eles vão ter tempo nos 5 minutos de explicação do voto. Ok. Em nada mais havendo para ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convido a todos para de pé acompanharmos o hino do Tubarão. E em seguida teremos a segunda sessão extraordinária para a votação e eleição do prefeito. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És a terra onde a vida palpita, é celeiro de paz e de amor. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És a terra onde a vida palpita, é celeiro de paz e de amor. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país.